Lindo dia para se viver no céu de Uberlândia, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos que estão aqui. Tia, gratidão por você aí. Manda um abraço para toda a família. Que Deus abençoe cada um de vocês aqui nesta manhã. E hoje a gente tem um convidado aí especial, o nosso professor Douglas Alves, que vai estar trazendo a mensagem. Quem está ao vivo perdeu a oração, mas venha para o ao vivo. Você que vai assistir essa gravação depois, que eu tenho certeza que vai ser poderoso em sua vida. Que Deus abençoe grandemente e seja bem-vindo a essa sala, professor Douglas Alves, a mensagem, a sala, que Deus esteja te usando e abençoando cada vez mais. Que lindo dia para se viver, rumo ao topo. Muitas vezes a gente é convidado e outras vezes a gente se convida para sentar em algumas mesas. Nesse caso, eu me convidei. Estava lá na igreja fazendo a oração e de repente você tem que levar a palavra domingo. Eu falei, não, domingo é o único dia que eu descanso. Domingo não, domingo eu quero descansar. E muitas vezes é isso. Você tem que estar disponível. E quando você está disponível, os convites chegam e o seu lugar já está reservado. Repete comigo assim, ó, o meu lugar na mesa de Deus já está reservado. Eu quero que você agora concentre, é um estudo bíblico, isso aqui não vai substituir a ida sua da igreja. Então, você que é católico vai na missa, você que é evangélico vai no culto, é um estudo da palavra. Hoje eu vou estudar com você Gálatas, Gálatas 2. Então, para ficar uma coisa bem fácil, para a gente ir trabalhando a nossa mentalidade, eu quero que cada um leia um versículo, pode ser? A gente lê o versículo e fala sobre ele. Lê o versículo e fala sobre ele. Então, pega aí, Meire, começa contigo. Você que é a líder desse projeto incrível, todo domingo, 7 horas, você que lidera, sai privilegiado. Essa célula aqui, viu? Que célula poderosa. Eu estou vendo aqui muitos rostinhos conhecidos. Jane, lindo dia, Adriana, Cida, Solange, Elaine, Leni. Eu só não conheço ainda a sua tia, mas já gostei do sobrenome dela, Zeni Alves. Amei seu sobrenome. Zeni, ó, gostei, viu? Já somos parentes, a gente nem sabe. Vai lá, pode ler, Meire, por favor. Qual o capítulo? Gálatas, Gálatas 2, versículo 1. versículo 1. Bora lá. Eita, glória de Jesus. Vamos, gente. Amém? Tá todo mundo com a Bíblia aí, com a palavra de Deus na mão? É isso aí, vamos juntos. Vamos. Os apóstolos aceitam Paulo. 14 anos depois, voltei a Jerusalém. Dessa vez com Barnabé. E Tito também nos acompanhou. Agora, uma pergunta, Meire. Quantos anos que se passaram que Paulo volta a Jerusalém? 14 anos. 14 anos. Às vezes você fica assim, meu ministério não flui, meu ministério. Você batizou 3 anos atrás e você fica assim, nossa, meu ministério não vai. Criatura de Deus, 14 anos se passa. Paulo volta a Jerusalém. Volta com Barnabé. Então vamos começar a pegar alguns conceitos e contextos aqui, viu? Eu acredito de verdade que Paulo era muito criticado na igreja. Eu acredito, assim, do lado de cá, tá? Do lado de cá. Vamos supor que existia alguns pensamentos e dentro desses pensamentos, Paulo ele não era circuncidado. Ele não acreditava na circuncisão. Paulo acreditava verdadeiramente na graça de Deus. Paulo acreditava que a graça basta. Não adiantava você virar 10 mil mortal, cair em pé para você ser salvo. Paulo não acreditava nisso. Paulo acreditava que a graça o bastava. Mas vamos continuar lendo, para ver o que acontece no descortinar aí, porque ele vai encontrar agora a liderança da igreja. Mas dentro dessa liderança, existia outros cristãos na época que se proclamavam cristãos, mas não eram cristãos. Ele vestia uma capa de cristão, mas não era. Ele nem quis sentar com eles. Então tem mesa que Paulo não quis sentar, teve mesas que ele queria sentar, e teve mesas que lideranças se levantaram, porque ali tinha pessoas que não acreditavam naquilo que os outros acreditavam. Bora no versículo 2, seja bem-vinda, Cida. Ô, Cida, você está no carro, Cida? É um carro de ambulância? Que carro que é esse aí que você está com a Bíblia na mão? Que carro grande? Vai lá, Cida, leia o versículo 2 de Gálatas, por favor. Gálatas 2. Qual capítulo? Bom dia. Bom dia. 2. Capítulo 2. Capítulo 2. Não, é que eu falei que eu comprei uma Bíblia com letra grande. Agora eu estou poderosa, gente. Agora É, sim, o desafio era lá a letra. Agora vai. é.
capítulo 2, versículo 1. 2. Gálatas 2, 2. E subi em consequência de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que prego entre os pagãos, e isso particularmente aos que eram de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Pode ler o 3 de novo. Pode ler o 3 agora, por favor. Entretanto, nem sequer meu companheiro Tito, embora gentil, foi obrigado a circuncidar-se. Mas, por causa dos falsos irmãos intrusos que furtivamente se introduziram entre nós para espionar a liberdade de que gozávamos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar, fomos, por esta vez, condescendentes, para que o evangelho permanecesse em sua integridade. Nossa, você tem alguns versículos que, se você não mergulhar, você continua sendo escravo de um medo, escravo de uma ansiedade, escravo de uma doutrina, escravo do que te ensinou. E às vezes aquilo que te ensinou, você já sabe que não é certo, mas você segue ainda com medo de sair. Professor, não entendi. Então vou te explicar. A vida inteira eu acreditei que manga e leite fazia mal. A vida inteira. Eu acreditava demais que isso fazia mal. A minha crença seria: se eu comer manga e tomar leite, eu vou morrer. Até o dia que eu fui trabalhar numa lanchonete, que a vitamina que mais saía, uma das que mais saía, era manga com leite. Eu me recuso a fazer. Eu não fazia vitamina manga com leite e eu ficava esperando a pessoa morrer na minha frente. Você vai passar mal, vai morrer. E eu olhando, pensando que a pessoa ia morrer. E eu tentava influenciar aquela pessoa a não pedir a vitamina manga com leite, só pede com beterraba, é muito mais gostoso. E a pessoa queria a com manga com leite, que era o carro-chefe da casa. Demorei a descobrir que aquilo não fazia mal. Aí eu fui entender. A palavra entender significa entrar na tenda, que antigamente, na época dos escravos, os escravos podiam sim se alimentar da manga, mas não do leite. E realmente, o escravo que tomava o leite, que era caro na época, até hoje é, né? Ele era morto. Mas mata mesmo, viu? Mas mata mesmo naquela época. Por quê? Porque ele tomava o leite que não poderia ter tomado. Mas ele era, repete comigo, escravo. Escravo podia tomar leite naquela época? Não. Mas minha pergunta para você é escravo? Então eu começo a imaginar Tito chegando e Tito na viagem assim, com Paulo, né? Os dois sentados lá na carroça, né? E falando assim um pro outro. E você vai circuncidar? Aí Paulo, eu não, rapaz, tá doido? Eu, eu não sou da África, não. Se eu cortar um pedacinho, não vai fazer falta. Você tá doido, não vou fazer desse jeito, não. Aí o outro falou assim: não, então se você não for, não vou também, não. É, mas vai pôr pressão de nós, você sabe, né? Aí eu sei. Ah, nem queria vir para Jerusalém de jeito nenhum, Paulo. Por que você tá vindo para cá? Aí, Paulo, eu também não queria vir, não. Se não fosse revelação, você acha que eu ia vir? O Espírito Santo que mandou eu vir para cá. Você entendeu que muitas vezes você não quer estar onde que você está, mas você tem que estar. Porque você talvez é o único que vai ter a coragem de falar o que tem que ser falado. Vamos continuar lendo. Versículo 4, Jane, emenda aí, por favor. Rumo ao topo. Lindo dia para se viver. Quero ver uma palavra que eu achei na minha Bíblia, que eu tive que pesquisar essa semana umas 3 vezes essa palavra. Vamos ver se vai estar igual na sua, Jane. Versículo 4 de Gálatas 2. Isso. Deixa a Jane liberar o microfone. Rumo ao topo, Jane. Acho que está conseguindo ir, não, Jane. Versículo 4, Gálatas 2. Que lindo dia para se viver no céu de Uberlândia. Zeni Alves, consegue ler o 4 até a Jane conseguir liberar o microfone? Vamos ao topo? Ajuda aí, ajuda aí ela. Não consegue por conta do microfone, mas eu acho que a Adriana consegue. É Tia, eu acho que é por conta do microfone. E a Joyce não consegue deixar. Tá, tudo bem então. O microfone tá conseguindo? Acho que tá, né, Elaine? Tá, a Adriana conseguiu abrir. Isso, dá certo. Então vai. Então, por favor, Adriana, versículo 4. Lindo dia. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio
para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos conduzir à escravidão. Conduzir? Opa, perdão. Vou ler de novo. Ah, Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. ufa! Mas assim, cara, que versão é essa? Essa versão aí, não sei não, me passa ela para eu nunca ler. Ó, então vamos lá. Então o que a gente está entendendo aqui? Paulo está falando sobre escravidão, sobre medo, ansiedade. Hoje, quando eu ligo a TV, Solange, eu não sei se é assim na sua casa, mas aqui é. Eu ligo a TV e o tempo todo fala, Leni, sobre roubou, matou, estrupou, roubou, matou, estrupou. Eu fico olhando e eu falava assim pro meu pai, pai, por que você assiste isso? Ah, para ficar informado. Olha só, para ficar informado. Isso é uma falsa, repete comigo, informação. Por que é uma falsa informação? Porque é uma informação que te leva para o medo. Então, tudo que te leva para o medo, fica esperto, fica atento. Tudo que te leva para o medo, você tem que tomar. Ó, o Salmo 91, desde a época que ele foi escrito até hoje, ele nunca parou de funcionar. Eu vou repetir. O Salmo 91, desde a época que ele foi escrito até hoje, ele não vai parar de funcionar. Mas se você continuar se alimentando de tudo que te leva para a escravidão, você vai ficar com medo de tudo, até de tomar leite, com medo de morrer. Vamos continuar. Versículo 5, esse eu quero ler porque eu gosto do número 5. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. Uma vez eu participei de um movimento, num lugar, não vou falar o lugar para não expor, sabe? E eu vi aqui, não era atos proféticos, mas era coisas que as pessoas faziam colocando fé naquilo, sabe? E não era ato profético. A vassoura benta, era vassoura, sabe? Eram umas coisas esquisitas. Eu olhava aquilo e falei, gente, está substituindo a graça de Deus. Está substituindo o amor de Deus por umas coisas que, sabe, que era perigoso, era o grito, sabe? Era um grito que, se você gritasse o nome da pessoa mais alto, ela ia sair daquela doença, por exemplo. Aí começavam a gritar, eu queria rir, mas Deus me perdoe, não pode rir, né? Mas a minha ingenuidade, eu olhava aquilo e falava assim, será mesmo? Não, porque eles estão trocando. E Paulo já orientava sobre isso. Estão trocando a palavra do Senhor Jesus Cristo, que nada substitui, estão implementando coisas da cabeça deles. Tome cuidado com isso. Tudo aquilo que não está na Bíblia, e as pessoas estão introduzindo como se fosse, você tem que tomar cuidado. Essas mandingas espirituais. Se você for circuncidado, você está mais próximo de Deus. Se você não for circuncidado, você não está mais próximo de Deus. Toma cuidado. Você não vai conquistar a salvação pela força do seu braço. É pela graça de Deus. Ah, professor, mas aquele cara ali, ó, aí não presta. Mas se brincar, ele está muito mais próximo de Deus, nem que seja na crucificação e na humildade que antecede a honra, ele fala, Deus, lembra-te de mim quando chegares no paraíso. Aí você, toda arrotando, eu sou batizada, eu sou crente, eu sou católica desde os 3 anos de idade. Nossa, é mesmo, Pedro? É, nem que o galo cante 3 vezes e ganhe do Cruzeiro, eu te nego. É mesmo, Pedro? Nossa, é mesmo. Tem gente que idolatra. Até Pedro. Gente, Pedro é um líder da igreja, um cara extraordinário, mas também tem falhas. Por quê? Porque ele é humano. Então, a gente tem que levar para Cristo Jesus a nossa fé. E a gente começa agora a meio que colocar no altar. Uma aluna minha, uma vez, que eu não posso falar que é a Carla, colocou um retrato meu do lado, lá na sala dela, colocou um retrato meu lá. Aí a gente estava uma vez almoçando lá em São Paulo e conversando,
Aí a filha dela falou assim, sabia que minha mãe tem um retrato seu lá em casa? Eu falei, tira isso agora. Por quê? Porque a gente começa a idolatrar. E é perigoso, porque o dia que você descobrir minhas falhas, eu tenho um monte de falha, a sua fé esfria. Porque a sua fé não pode estar no professor Douglas, tem que estar em Cristo Jesus. Então, uma coisa que eu peço sempre para Deus, Deus, que eu seja uma carta viva, que eu seja um exemplo. Mas o próprio Paulo também mostrava a sua vulnerabilidade, que ele tinha um espinho na carne. Ele tinha um desafio que ele tinha que vencer. Você tem um desafio que você tem que vencer. Eu tenho, Paulo tem, Pedro tem. Então, por isso que a gente tem que depositar a nossa fé onde? Em homens ou em Cristo? Maldito o homem, repete comigo, maldito o homem que confia em outro homem. E a confiança aqui é a sua fé. Se você depositar a sua fé em mim, em Pedro, em Paulo, eu não quero nunca colocar eu no nível de um apóstolo, sabe? Não sou, e estou longe de ser. Mas os próprios apóstolos, um negou, outro traiu, Paulo tinha um espinho na carne, mas vamos continuar lendo, porque vai ter uma treta aqui. Se você gosta de treta, se você gosta de briga, escuta o que vai acontecer daqui a pouco. Vai ter treta aqui, viu? Você está preparado para duas lideranças, uma confrontar a outra? Uma pergunta que eu vou te fazer. Ah, não vou te fazer essa pergunta, não. Você não está nem prestando atenção. Bora para o próximo versículo aí, Lenei. Vamos ver se você está prestando atenção. É lindo dia para você viver no céu de São Paulo. Gálatas 2, versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o Ó, você evangelho não está da... prestando atenção, Lenei. Não é o 7. 7, professor. Ainda briga com o professor ainda. E qual é, então? Ah, agora melhorou. Agora sim. Vou ler o 6, por favor. Gálatas 2, versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Ó, esse versículo, em algumas versões, está escrito assim, ó. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado, não me interessa. Vou fazer uma vírgula aqui, porque existe essa vírgula, tá? Vamos colocar melodia nas palavras e respeitar até as vírgulas, que ela é necessária. Não me interessa. Uma vez eu sentei perto de um grande influenciador digital. Minha mesa estava de cá, era um evento grande, e a mesa desse homem estava de cá. Ele era o influenciador de um lançamento que eu ia fazer. Eu era o estrategista desse próprio lançamento. Todas as pessoas que estavam ali estavam bajulando esse influenciador. E é grande, tem muito seguidor. Mas a minha mesa ficou disponível para alguém sentar e aprender. Ninguém quase me conhecia e não sentaram. Depois que o lançamento aconteceu e a gente faturou 11 milhões em 30 dias, as pessoas queriam sentar na minha mesa, porque eu estava em outro lugar já. Então, cuidado com o que a pessoa aparenta ser, com o que a pessoa mostra nos bastidores. E eu sou bom de leitura corporal. Aquela pessoa queria jantar sozinha, mas muita gente toda hora chegava e estava jantando, e alguém chegava, vamos tirar uma foto? Na terceira pessoa que chamou ele para tirar foto, ele espera só o jantar. Sabe por quê? Muitas vezes você não tem a sabedoria. E às vezes o que aparenta ser do passado já não é mais. Você já não é a mesma pessoa no passado, sim ou não? Você já não mudou? Você já não tem uma outra mentalidade? Então, para que voltar ao seu vômito? Para que voltar aquele pecado de estimação? Para que voltar naquela, sabe, naquele espírito de vítima, de coitado? Você não é coitada, você é filha de Deus. Para de querer reclamar para chamar a atenção das pessoas. Não é assim que funciona. E cuidado também com uma capa que você veste, e essa capa te blinda de você servir as outras pessoas. Vou te contar uma historinha. Eu tenho um primo meu que ele é desafiador. Eu não vou falar o nome dele, não. Mas ele é desafiador. Ele já tentou matar meu irmão mais novo, brincando, tá? Pra você ter uma ideia. Era brincadeira de matar. As brincadeiras dele. Mas é passar o cerol no pescoço. Era tipo matar mesmo.
É brincadeira assim. Ele já foi preso com suspeita de estupro, de roubo. É desafiador. Roubou até meu tio. Ele é desafiador. A família rejeita ele ao ponto que só a mãe. O pai já acabou, o pai já não visita ele mais. Mas a única que vai visitar ele na cadeia, a única que ora por ele, no final, pelo que eu entendo, é a mãe. A família inteira já rejeitou. Sabendo de algumas coisas, eu escrevi uma carta para ele. E entreguei na mão da mãe dele, para a mãe entregar a carta. A resposta que eu tive, entreguei a carta e ele gostou. E eu vou te fazer uma pergunta. Você acredita que ele mudou? A resposta é que não. Piorou, talvez. Porque continuou fazendo as coisas erradas. Mas quem disse que a carta seria só para ele? Quem disse que quando a mulher fica grávida, Deus está preparando só o filho? Deus prepara a mãe também nesse processo. E quando eu entreguei a carta, a mãe dele emocionou. E ela, eu não estou sozinha nessa batalha. Eu não estou sozinha nessa batalha. Porque de repente era um sinal que ela pedia. Ela falou assim: Deus, se o Senhor está comigo, me manda uma carta, me manda uma pessoa. E talvez eu fui resposta de oração na vida dela. Eu fico imaginando Mônica orando por Agostinho durante 40 anos. Ela morre e não vê a conversão. E aquele livro, Confissões, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, mostra, sabe, uma didática de uma mãe orando por um filho, e é isso que eu quero que você tenha também. Parabéns pela manifestação que vocês estão fazendo aqui no grupo, viu? Orando pelo lançamento de uma outra pessoa, orando. Você percebe, Elaine, a importância que tem você levar a palavra e tem outras pessoas orando por você que você nem imagina. Olha que poder que é isso. Por isso que a gente não pode desistir. Está cansada? Aprenda a descansar. Jamais a desistir. Vamos continuar aqui agora no próximo versículo. Vamos ver se a Elaine está sabendo qual versículo que é. Pode ler, Elaine. Lindo dia. Gálatas 2, versículo 7. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Eu acho que. Deixa eu ver aqui de novo. Ele repete? Não, um é incircunciso e outro é circunciso. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos. E é a mesma palavra aqui, circuncisos. Não, incircuncisos e circuncisos, agora entendi. Isso. Então, continua. Pois aquele, vai no 8. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Agora vamos lá. Pedro andou com Jesus. Pedro estava com Jesus. E o Pedro está com o mesmo bloqueio que ele falou com Jesus. Olha só, Pedro, vendo Jesus pregar a palavra para quem não era judeu, ele se incomodou na época. E pelo jeito aqui, tem alguma coisa em Pedro ainda que não foi resolvido. Professor, me explica. Vou te explicar porque você tem que ter o contexto. Pedro, ele, lá no fundo, ele não queria que a palavra chegasse para os gentios. Na época que ele andava com Jesus, tá? Aí depois Jesus morre, ressuscita, ele se redime e ele começa também a falar, vamos levar a palavra. Mas ainda tinha alguma coisa errada ali. O ministério entre os dois parece que estava errado. Por exemplo, por que Jesus busca Paulo e não levanta Matias? Me explica, professor, quem que era Matias? Nem Matias eu sei quem que era. Vamos lá. Teve um que suicidou. Qual o nome dele? Repete comigo. João. Não foi João, foi Judas. Viu que você não pode. Cuidado com as doutrinas que você não conhece. Quando você conhece a palavra, ninguém te engana, tá?
Vamos lá. Então, quem suicidou? Judas. Ele morre. Pedro levanta Matias como apóstolo. Você já leu algum evangelho segundo Matias? Alguma carta de Matias? Hum. Mas você já leu alguma carta de Paulo aos Coríntios, Gálatas, Hebreus? Hebreus não fala que é Paulo, mas eu acredito que seja. Mas tudo bem. Vamos pegar outros ali. Tem cartas de Paulo? Existe cartas de Paulo. E quem levanta Paulo? Pedro ou Jesus? Lembra da história que Paulo cai de um cavalo? É do cavalo que Paulo cai? Não, não fala um animal, viu? Eu acredito que seja camelo, porque não fala nem o animal que ele caiu. E nem fala que ele caiu, ele só caiu no chão. Fala que ele caiu no chão, não do animal. Mas tudo bem. Ele cai, ele fica cego com a luz, e depois vai lá, ou, se eu não me engano, quem foi Barnabé que cuidou de Paulo? Quem foi que cuidou de Paulo? Alguém lembra? Ativa o microfone aí. Alguém lembra quem cuidou de Paulo? Durante 3 dias, que Paulo ia matar ele, na verdade. Paulo ia matar isso, pesquisei, Adriano. Aí Paulo ia matar ele, e no final a pessoa que Paulo ia matar, que Paulo era um perseguidor da igreja, cuida de Paulo e ele começa a levar a palavra na Grécia, nos lugares mais estranhos. Quando a gente fala gentil aqui, é lugares aonde que Paulo até apanhou para levar a palavra. Pra você ter uma ideia que Paulo encarava, ele levava a palavra. E Pedro era casado, então Pedro ficava mais naquela região ali, ok? Então, bom, legal. Aqui a Adriana escreveu assim, ó, nos comentários. Como ele era perseguidor, dá a entender que era um cavalo. É um discernimento. No meu discernimento, naquela época, era camelo. Mas está tudo bem. Ele só caiu, mas não falou animal. Tem gente que fica concentrado muito mais no que não está escrito, né? E a gente começa a discernir. E a gente coloca aquelas lacunas no lugar, porque o nosso cérebro tem necessidade de preencher lacuna. Então, se eu falo algo e não completa a frase, você fica imaginando até agora o que ele vai falar. O que ele ia falar. Então, você tem essa necessidade. Mas vamos na palavra aqui, que ela é cirúrgica. Vamos para o próximo versículo, que você está. Agora que você está começando a entender, está ficando bonito isso aqui. Elaine, continua. Vai para o próximo, Elaine. Depois eu vou chamar a Rai aí. Vai. Versículo 9. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé com sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Olha só, então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma estratégia da pregação, mas eu posso ver como uma divisão, tá bom? Você pode enxergar como você quiser. Agora é a hora do discernir. Eu acredito que Pedro, Tiago e João, sim, colunas do Evangelho, sim, colunas da palavra de Deus, receberam Paulo, receberam Barnabé e falaram assim, ó, já que existe os circuncisos e os incircuncisos, ou os gentios, você que é incircunciso, você leva a palavra para eles. E a gente fica do lado de cá com os circuncisos. Mas um pouquinho antes, Paulo já tinha falado que a ida dele para Jerusalém foi como esterco, de nada valeu. Ele passou 14 anos para ir para lá, e ele volta um pouco contrariado, mas tem um direcionamento para ele aqui agora. Vai lá, Rai, lê o versículo, deixa eu ver aqui, depois do 10, é o 11. 10. Eu não É o li 10, 10. é o 10. Versículo 10, Rai, de Gálatas 2. Oh, bom dia, lindo dia para nós. Eu tô meio que perdida aqui, Douglas. Eu não achei nada ainda. Eu entrei agora. Onde que chega? No começo ou no fim da Bíblia? O Gálatas está entre Gênesis e Apocalipse. Está fácil? Gênesis. Gênesis é no começo, né? Não, está entre Gênesis e Apocalipse. Apocalipse é o último. Se você achar Efésios, é um antes de Efésios. Está lá no finalzinho. Lá no finalzinho. Isso. Para que arraiar, ó, Gálatas 2, versículo 10. Eu estou dando um contexto aqui até a Rai chegar. Repete comigo. Todo o texto, fora do contexto, vira um pretexto.
Você acredita que tem empresa que já me chamou, ou até igreja que me chamou para pregar, e teve uma pessoa que ligou para o pastor da igreja, você sabia que o Douglas já fez isso, isso e isso, e está chamando ele para pregar? Aí aquele pastor, aquele líder, aquele padre, ligou para mim e falou assim, ah não, Douglas, é porque a gente mudou um pouquinho aqui o evento, e não vai ter como não, você palestrar, você pregar aqui. Você acredita que tem gente que até hoje liga para os meus clientes, só para tentar fazer eles cancelar comigo? Eu não entendo isso aí. Rai, lá pelo página 700, mais ou menos, mas lá no início da Bíblia, você consegue olhar no índice, aí tem a numeração, aí você vai direto em Gálatas. Eu custei achar Gálatas, porque ele é fininho mesmo, tá antes de Efésios. Lá da Armadura de Deus é um livro antes de Efésios. Então, no final. Tá lá no final. Vai Antes um procurando aí. pouquinho, Rai. Um pouquinho lá do final, tem Efésios. Se você achar Coríntios também, lá depois de Coríntios, vai dar certo. Então, vamos lá. Voltou. Ó, o Prática Raia, só para vocês não perder o contexto, tá? O que aconteceu? Paulo está onde agora? Em Jerusalém. Então, por que essa escrita está para Gálatas? O que está acontecendo aqui é algo que aconteceu em Jerusalém. Porque se você não entender o contexto, você vai ler o 2 e você vai falar assim, e agora? O 3, e agora? Por quê? Porque o Paulo está indo de um lugar lá da Ásia Menor para Jerusalém e ele manda uma carta para Gálatas. Gálatas está onde? Na Ásia Menor. Onde que Paulo estava? Em Jerusalém. Tá? Vamos pegar os contextos. E quem é um dos maiores que abriu igrejas, um monte de igreja que Paulo deve ter aberto, e Efésios, carta aos romanos. A gente pensa se é possível isso. Roma perseguia a igreja. Então, por que ele escreveu carta aos romanos? Ele abriu uma igreja onde? Letra A na Argentina, letra B no Brasil ou letra C em Roma? Você consegue entender que ele abriu igreja na Grécia. Ele abriu igreja e ele mandava essas cartas a Filadélfia. Ah, a igreja de Filadélfia. Você é a igreja, que é um modelo de ser seguido. Você entendeu? E a Rai tá que for ler a Bíblia dela. Isso que é bom, porque você vai aprendendo. E ela vai achar. Gálatas 2. Eu vou ler para você aqui, Rai, mas você não para de procurar, não. Vai procurando aí. Ó, eu vou ler. Versículo 10. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres. Repete comigo. Dos pobres. Concordo, plenamente. E que também me esforcei por fazer. Eu trouxe uma pergunta aqui para você hoje. Eu trouxe umas perguntas para a gente fazer, tá? Qual foi a última vez que você serviu um pobre? Porque em Provérbios 18, que é hoje, né, o Provérbios 19 fala que quem dá o pobre empresta para Deus. Então eu vou te fazer uma pergunta. E eu concordo demais com o que Pedro orientou aqui, Paulo. Para você cuidar dos pobres, Paulo. Aí Paulo fala assim ainda, eu me esforcei. Ou seja, quem esforça tem que dedicar um pouco mais, porque existe uma força ali, né? Esforço e força. Esforcei para fazer. Porque não é fácil cuidar de pobre. É fácil cuidar de pobre? O líder da minha igreja, sabe o que ele faz? Ele pega os moradores de rua e leva para casa dele. Ele já estava com uns 20 lá. 20 homem. E ele não é rico. Ele ganha muito menos do que eu. Talvez ele ganhe menos que você. E ele leva 20 homens para lá. E homem come muito? Quem come mais, homem ou mulher? Depende, né, professor? Mas come muito. 20 ainda, ele leva para lá. Cuida dos moradores de rua. Não, eu estou longe desse líder. Eu estou longe. Eu estou muito longe dele na caridade. Porque ele leva para dentro da casa dele. Você tem noção do que é isso? É algo assim, surreal. Eu me envergonho perto de algumas pessoas que de verdade faz a obra. Aí, às vezes, eu pego um pãozinho, um pão de queijo, um café e falo desse café a vida inteira. O cara está levando para casa dele. Aí eu vou fazer uma pergunta para você agora. Qual foi a última vez que você emprestou dinheiro para Deus? Qual foi a última vez que você emprestou para Deus? Porque se Provérbios fala que aquele que dá aos pobres empresta para Deus, eu vou te fazer a pergunta. Qual foi a última vez que você emprestou para Deus?
Pensa aí. Eu não estou te julgando, não. Eu só quero que você pense, tá? E aí, vou beber uma água aqui. Achou, Rai? Sei. Ah, então lê o 11 para mim, porque o 10 eu já li. É que capítulo? Como é que você acha aí, então? Capítulo 2. Você achou Gálatas, agora que eu entendi. Não, agora ela vai. Devagar. Capítulo 2. Isso. Versículo 11. E olha o título desse capítulo. Paulo repreende Pedro. A treta chegou, tá? A treta chegou. Pode ler. Mas quando Cefas veio a Antioquia, eu lhe resisti frontalmente, e ele, porque ele se tornara digno de censura com Efésio antes da chegada de certas pessoas do círculo de Tiago. Ele, porém, ele tomava refeição com os pagãos, mas depois da chegada dessa pessoa, ele começou a evitá-los. E Pronto. assim, Aí tá bom. Eu vou dar um contexto aqui para todo mundo entender. Então, agora eles não estão mais em Jerusalém. Vocês entenderam? Que eles não estão mais em Jerusalém? Onde que eles estão? Antioquia, não sei como que pronuncia, porque é uma igreja, hoje fica no sul da Turquia, né? Então, resumindo, não estão em Jerusalém. Eles estão em outro lugar. Pedro vem para visitar e ver como é que está lá. Então, Pedro vem, aí Pedro chega, que a palavra Cefas significa Pedro, tá? Cefas é igual a Pedro. Então, quando, porém, Cefas, ou seja, o Pedro, vem a Antioquia, resistir-lhe face a face. É bom a gente pegar as palavras aqui, porque tá bonito, é uma melodia a Bíblia. A Bíblia, eu fico imaginando um diálogo mais tenso entre Pedro e Paulo. O que de certo foi falado um para o outro ali? Ah, eu andei com Jesus, foi 3 anos, Aí o outro, e uai, e lá no deserto, quem você acha que foi atrás de mim depois de ressuscitado? Foi Jesus. Do mesmo jeito que Jesus te escalou, ele me escalou também. Mas teve ali. Mas antes disso, teve um motivo disso. Porque o resistir face a face não está aqui agora. Tá aqui, o motivo está aqui, ó. Eu vou falar. Tava todo mundo almoçando na mesa. Põe no mudo aí, Rai. Quero que todo mundo olhe para mim aqui. Tava todo mundo almoçando na mesa. Tá bom? Os gentios, os que estavam levando a palavra, os incircuncisos. Eu não sei quem chegou, e a Bíblia nem fala. Então, se a Bíblia não fala, não tem problema. Mas chegou uma liderança, chegou alguém, chegou um grupo de circuncisos. E quando eles viram Pedro sentado com os incircuncisos, ou os gentios, ou se fosse no tempo de agora, que não era nem batizado, que não estava nem na igreja, quando ele viu Pedro sentado com eles, a postura de Pedro foi a mesma postura de negar Cristo. A mesma. Ele levantou e saiu. Aí começou a treta. Por quê? Estava em Antioquia, o povo estava lá para escutar Pedro, deve que Paulo, sabe, agora, quem vai pregar para vocês é aquele, o Pedro, o apóstolo, aquele que 3.000 de uma vez foi batizado pelo Espírito Santo, e todo mundo esperando Pedro. Aí quando chega a liderança, os circuncisos, Pedro levanta daquela mesa,
dá as costas para o gentio. Aí começa a treta. Aí começa a briga. E eu vou ter que ler, que senão você não vai prestar atenção. E agora eu vou falar aqui, ó. Versículo 12. De fato, antes de chegarem, alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo. Repete comigo. Pedro teve medo. Temendo os da circuncisão. Esse é o problema da religião. Esse é o problema de algo que separa você de Cristo. A religião tinha que religar, ou seja, religare. Mas aqui houve uma divisão. Aqui eu entendi a divisão. Aqui eu entendi que existia um medo de Pedro dele ser visto pregando a palavra ou levando a palavra para quem era circunciso. Então presta atenção aqui, é algo que isso vai virar a chave da sua mente aqui. Se Pedro não tivesse esse medo, quantas outras pessoas ia ser evangelizado? Aí eu entendo porque Paulo foi levantado. Porque eu acredito que muitas coisas na sua vida e na minha vida, o nosso ministério está parado por medo. Porque a gente não tem que ler crucificar Pedro, até porque já foi crucificado. Mas eu quero que você levanta agora a sua mentalidade e comece a imaginar aonde que Jesus pediu para me levar a palavra para uma pessoa e eu me acovardei da vergonha, do medo. Aonde que Jesus Cristo te levantou para falar para um morador de rua, ou para uma menina do caixa do supermercado, ou para alguém na academia, e você se acovardou? E aí? Deixa eu contar essa semana. Essa semana, eu estava lá na academia e, de repente, eu fui incomodado para falar com a menina que faxina lá. Nossa, mas estava tão cheia a academia. E a academia barulhenta. E aquelas músicas do Tchan. Segurou o Tchan. Amarrou o Tchan. Aí eu não gosto daqueles negócios, sabe? Aí eu criei minhas próprias músicas para ficar escutando na academia. Aí eu tô lá na academia, com a música alta. Aí eu cheguei na mulher e falei assim, ó, eu tenho um amigo que te conhece. Aí ela falou assim, é mesmo? Quem? Não, mas não tem não, eu mesmo. Acho que ninguém olha para ela, sabe? É que vai o chão da academia. Acho que os homens olham mais para as que malham. Não tô brincando, vamos voltar aqui. E ela tá lá, tudo humilde lá. Aí eu peguei e falei assim, tem. E eu tenho um recado para você. É para você, primeiro, parar de fumar. Aí ela já encheu o olho d'água. E segundo, Jesus te ama. Volta a orar e volta a ler a Bíblia. E sair. Quem estava lá escutando ficou parada com o olho desse tamanho. E ela fica. Você acredita que toda hora que eu passava perto dela, ela ria? Ela ria. Ela nunca deu uma risada. Sabe que a senhorinha mais humilde, que fica limpando o chão, é o estilo dela. Mas eu fiquei com vergonha de falar para ela. Mas eu falei, mesmo com medo. Eu tinha muito mais coisa para entregar, mas a vergonha ainda me travou muito. Quantas vezes Deus te levantou para falar no supermercado e você trava, tem medo? Não é só você não, tá? O apóstolo Pedro também teve medo. Quem pode ler para mim o versículo 13 ali? Gálatas 2:13. Cida, leia aí, por favor. Os demais judeus convertidos seguiram-lhe a atitude equívoca, de maneira que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Eu gosto mais de algumas versões que pega essa palavra equívoca e troca por hipócrita. Dá uma lida na minha aqui agora. Ó, a sua tá como, Meire? Leia. É, essa questão que o professor falou, gente, é muito interessante. Ontem o Espírito Santo me incomodou no estúdio, foi até engraçado, né, Jane? Eu dei um desafio para a Jane, gente, e ela me deu o desafio também. E eu não queria cumprir esse desafio. Mas, assim, teve um dia que ela mandou mensagem, 10 horas da noite, ela estava trabalhando. E escutucou meu coração. Eu falei, então, tenho que fazer esse desafio. E ontem, Jane, o Espírito Santo me incomodou para me orar por uma pessoa. Eu estava no estúdio que tinha várias pessoas. E eu saí, fui para a área orar. E essa questão, às vezes, a gente tem medo e vergonha. É muito interessante essa palavra, que nós possamos tirar esse medo do coração. Bora ler, professor, que... Bora lá, gente. Versículo 13. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro e até mesmo Barnabé,
se deixou levar por ela. Ó, vamos lá, gente. Vamos lá. Paulo está mordido com Pedro, ao ponto de Paulo chamar Pedro de hipócrita. Mas aí eu trouxe uma frase aqui para você ler, tá? Vamos lá. Eu trouxe essa frase aqui que eu quero que você leia ela. Mas assim, de verdade, dá uma lida. Lê para mim, Cida, o que está escrito aqui. Qual mesa você levantou com medo da opinião de outras pessoas? Dá uma refletida nessa, sabe, nesse contexto. Quantas vezes você teve medo da opinião dos outros? Há muitas, muitas, muitas. E sabe o que eu percebo? Eu percebo que eu falo para Jesus assim: Jesus, tira de mim toda a hipocrisia. É, Tira de mim todo esse medo da opinião dos outros. Ah, se eu orar para alguém lá no supermercado que eu já trabalhei, o que eles vão pensar de mim? Ah, lá, eu conheço o passado dele. Por isso que você tem que pegar o contexto que Paulo escreve. Eu não me importo com a opinião dos homens. Ele começa lá em cima falando isso. Eu não me importo com a opinião dos homens. Olha só, eu vou voltar um pouco, tá? Pega Gálatas 2, lá no versículo 9. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que era reputados de colunas, estenderam a mão e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Não é esse versículo que eu quero ler. Eu quero ler o que é que eu não importo. Aqui, achei. Versículo 6, desculpa. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esse, digo, me pareciam ser de maior influência. Nada me acrescentava. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado de circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios, quando conhecer a graça que foi me dada. Agora, se você ler todo o contexto, ele fala que ele não importa com a opinião dos homens. Ele gosta da opinião de Deus. Ele quer a opinião de Deus. Então, quando você começa a ler e entende que agora vai chegar uma treta entre Pedro e Paulo, e eu vou te fazer uma pergunta. Se o seu pastor da sua igreja, ou o padre, fazer alguma coisa errada, você tem coragem de fazer o que Paulo vai fazer aqui agora? Então, fica olhando o que vai fazer. Presta atenção. Olha o nível de ousadia desse homem. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos. Ele não chegou caladinho. Ele chegou metendo o pé na geladeira, metendo o pé na porta e falou assim: se você, que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Nossa. Eu leio isso aqui, eu falo, caramba, é como se eu pedisse para o outro fazer jejum, mas eu não faço. É como se eu pedir para o outro ajudar o pobre, eu não ajudo. É como se eu pedisse para o outro ler a Bíblia, mas eu não leio. É como se a mãe falasse para o filho, para de gritar! E ela está gritando. É como se a avó fala assim pro moleque, ô moleque, para de mexer no celular. Mas ela tá com o celular na mão, rindo do TikTok. Eu não tenho que ler a Bíblia pensando naquela época, eu tenho que ler a Bíblia pensando na minha vida e o que eu posso fazer para transformar a minha vida. Porque, de verdade, a opinião sua não me interessa. Mas a de Deus, sim. E olha que eu sou seu professor e sou seu mentor. Mas a sua opinião não me interessa. Tem muita gente que chega para mim e fala: ah, professor, você podia fazer assim na Smart, você podia fazer assim. Cadê o seu ministério? Me mostra ele. O que você tem feito? Me mostra. Porque muitas pessoas veem o que eu estou fazendo de errado, ou o que eu poderia fazer de certo, mas não faz na própria vida. É como se Pedro falasse assim para os gentios: você tem que ser circuncidado, tá?
Você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Aí Paulo olha para Pedro e fala assim, hipócrita. Não, aí eu não aguento, não. Porque você vive como gentil, mas quer fazer que o gentil vive como judeu? Porque você quer agradar o judeu? Espero que a treta vai continuar. Olha só. Não vou ler, não. Você não está nem prestando atenção. Vai lá, Cida. Pode ler, Cida. Lida. Eu não sei até que hora que a gente tem, que já é 8 horas. É 1 hora de estudo ou é 2 horas? Até, é 1 hora. Então, fica para o próximo estudo, se vocês concordarem, tá? Não, pode falar, pode continuar a palavra do Senhor. Vai lá, Cida. Vai lá, Cida. Pode ler, Cida. É o 14, né? Quando vi que o seu procedimento não era segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas em presença de todos. Se tu, que és judeu, vive como os gentios e não como os judeus, com que direito obriga os pagãos convertidos a viver como judeus? Deixa eu fazer uma parte aqui. Por favor, Cida. Lá no velório, o meu irmão apareceu sozinho. Veio, cumprimentou a gente, deu a mão, Mário pegou na mão e tal. Depois ele foi cumprimentar o povo. Aí o Mário falou para mim, você não vai sair atrás do seu irmão para conversar com ele, né? Eu falei, meu amigo. Rodei a baiana, eu falei, quem é você para me proibir de falar com alguma pessoa nessa face da terra? Quem está brigado com ele é você, não sou eu não, dá licença. E fui, conversei com ele um tempão, sabe? Eu achei assim uma indecência ele ter falado aquilo para mim, sabe? Não vai conversar com ele. Eu falei, meu amigo, desculpa, eu estou fazendo a minha parte, eu amo ele, eu vou lá e vou falar sim com o meu irmão, e falei. Tranquilo, tranquilo. Então, você falou da outra vez também, enfrentar as autoridades, né? Quando a Débora estava precisando de oração, eu fui pedir para um dos padres da minha paróquia, que lá na época havia 6. Uhum. Eu falei para o padre, ele falou assim, não posso enviar nenhuma agora. Eu falei, padre, por favor, ela está precisando de oração. Ele falou para mim, mas ela ainda não casou com ele. Eu falei, ela está na cama de um hospital, ela não está transando com ele no hospital. Mas eu falei mesmo na cara dele. Eu falei, ela não está transando com ele, né, no hospital. Ela está convalescente, ela está morrendo, pelo amor de Deus. Eu vou ver. Mas eu não tenho vergonha na cara, não, eu falo mesmo. Aí ele falou assim, eu vou ver se tem algum. Eu falei, se não tiver, só me fala logo, porque ela está morrendo e eu conheço vários padres, eu vou pedir para os outros. Você tem que prestar atenção onde você vai, porque nem todo pastor é pastor. Eu falei, meu filho, não está na hora de pedir, ver quem é quem, não. Ela está precisando de oração de um ser ungido, né? Vamos lá. Aí ele me enviou um lá. Mas foi assim, eu enfrentei ele. Até hoje ele fica bravo comigo, porque ele falou para mim que eu sou uma ovelha. Eu falei, filho, eu vou. Ele era da missa em latim. E eu vou em qualquer missa. Eu falei, onde Jesus está, eu estou, né? Uhum. E ele fala para mim, você é muito aberta, você é muito isso. Eu falei, então, eu sou. Onde Jesus está, eu estou. E como você disse, né, a hipocrisia existe, e depois a gente descobrir certas coisas. Então vamos deixar esse pastor de lado, que a gente não vai falar mal dele, né? Isso. Mas é isso, a hipocrisia reina e as pessoas querem levar a gente com ela no mesmo barco. Eu falei, não, sem oração minha filha não morre, não. E uma coisa que eu quero destacar aqui, Sim. Pedro, ele não rebate, ele é repreendido, mas ele entende a repreensão. Ainda bem que tem pessoas do nosso lado que repreendem a gente. Porque às vezes a gente está numa conduta e essa conduta está errada. Aí chega uma pessoa que tem sabedoria, que tem o Espírito Santo e faz a repreensão, aí você fala, que bom que eu fui repreendido naquela época. Porque houve uma mudança. E essa mudança, hoje, ela tem que ser feita na sua vida. Essa mudança, essa conversão, ela tem que ser feita na sua vida. E quando a gente fala ser convertido, é mudar o caminho. Você não tem que mudar de religião. Presta atenção que eu estou te convidando a mudar o seu caminho, mudar a sua conduta, mudar o seu direcionamento. Então, fecha os olhos, rapidinho, vai. Fecha os olhos. Imagina a conduta que você tem que mudar hoje. Pense nela. Qual que é a conduta? De repente você está muito mais preocupado no que a pessoa está vestindo do que realmente você está se vestindo por dentro. Está muito mais preocupada com coisas que para Deus não tem diferença.
Está mais preocupado se a pessoa tem tatuagem ou não? Está mais preocupado se a pessoa está fazendo jejum ou não? Está muito mais preocupado com a lei do que a graça. Então pede para Deus te mostrar e te conduzir à luz do Espírito Santo o que tem que mudar na sua comunicação hoje. De repente você é uma pessoa que de verdade você está julgando as pessoas. Respira fundo. Isso. Deixa o ar sair pela boca e pede desculpa agora para Deus. Pede perdão para Deus. Eu quero que você de verdade peça perdão para as coisas que você tem feito de errado, até com você mesmo, pensando que o pecado que você cometeu anos e anos atrás não tem perdão. Não existe nenhum pecado que seja maior do que o sacrifício de Cristo na cruz. Não existe nenhum jejum, nenhuma oração, nem se você ficar 40 dias de jejum, não vai substituir o sacrifício de Cristo na cruz, porque não é pelo seu mérito, é pela graça de Deus. E a graça lhe basta. Mas é claro que se você começar a agradar a Deus, o nível de intimidade vai aumentar, o nível da sensibilidade vai aumentar. Então busca nas suas manhãs a Deus. Respira fundo. Vai respirando. Deixa o ar sair levemente pela boca. Com o olho fechado ainda, eu quero que você respira fundo. E deixa o ar devagarzinho entrando nos seus pulmões, como o Espírito Santo está renovando agora seu ar. Agradeça o ar. Respira fundo. Isso. Eu quero que você só visualize. Eu quero que você visualize o amor de Deus na sua vida, todos os dias. Eu quero que você visualize a cada manhã Deus te convidando. Todas as manhãs eu entrego para Deus de verdade aquilo que eu acredito que é a minha melhor parte. E a minha melhor parte é um devocional de manhã e nessa mesa que eu quero que você sinta todos os dias. E com a mão no coração, eu quero que você repete comigo assim, ó. Eu aceito Jesus Cristo no meu coração. Escreva o meu nome no livro da vida. Depois que eu comecei a sentar com Jesus todas as manhãs, ele me deu uma empresa, ele me deu um ministério que se paga, um ministério que eu trabalho e ainda leva a palavra de Deus. Do jeito que eu imaginei, mas muito acima do que eu imaginei. Deus coloca a sua alma, a sua visão, a sua missão para eu te entregar. E hoje, a nossa visão aqui na Smart é resgatar uma alma para Deus por semana. E eu vou trocar esse por meio do marketing digital e deixar só até semana, porque eu tenho resgatado essas almas até na academia. E eu quero que você também leve isso como propósito de vida. A nossa missão, essa semana eu falei para a Elaine, será que eu estou servindo os nossos clientes como se fosse para Deus? Será que essa entrega está sendo como se fosse para Deus? Então vamos refletir nessa missão. E os nossos valores, não atendemos empresas que promovem o vício, é proibido fazer fofoca, e aí a gente contrata colaboradores com a mente e o coração ensinável. Teve uma pessoa uma vez que trabalhou comigo, duas pessoas. E uma, quando ela saiu, ela falou assim, nossa, eu era sabia. Ela falou isso para mim. Mas ela falou isso dentro de uma igreja aqui de Uberlândia. Que massa ter escutado isso. E era a igreja que eu frequentava. Ela reaproximou, ela voltou para a igreja. Isso é a influência. Quando você vai para a igreja e fala que você está indo para a igreja, não é só sua família que vê você indo para a igreja, seus amigos, seus alunos, seus mentorados, seus clientes, vê você lá na igreja. Então, eu sou muito a favor de você ser influencer no seu Instagram, você ser influencer no seu Facebook. Mostra que você está indo para a igreja, mostra que você está bebendo água, mostra que você está estudando, mostra. Por que você tem que mostrar? Porque tem muita coisa ruim na internet que está sendo mostrada e ninguém está levantando uma bandeira e falar, vocês estão errados. Para de ficar falando só coisa ruim na internet. Para de falar só coisa ruim na TV. Está na hora de você ser cristão e levantar uma bandeira do cristianismo, uma bandeira da remissão, uma bandeira onde que Cristo basta, a graça basta. Hoje, há muito tempo eu quero falar isso aqui no estudo bíblico, eu vou falar e finalizar aqui. Cuidado com
alguns hábitos que você está tendo pensando que está agradando a Deus. Deus quer o seu coração. Deus quer a sua mentalidade. Deus quer o seu coração. Deus quer que você convida ele toda manhã para tomar um cafezinho com ele, para almoçar com ele. Que tal hoje você preparar um lugar na sua mesa, 3 lugares, para você, para sua esposa e para o Espírito Santo? Você que está sozinha, que tal você deixar um prato ali e falar assim, ó, hoje, antes da gente ligar a TV, né, vai ligar a fé. Vamos fazer uma oração primeiro? Pegar na mão do seu companheiro aí e orar junto com ele. Você que está sozinha, arruma um lugar para o Espírito Santo e fala, Espírito Santo, hoje eu estou sozinha, mas essa mesa aqui te pertence. Vem fazer companhia comigo. Ah, quantas vezes eu tomei um café sozinho, mas arrumei o lugar para o Espírito Santo, arrumei o copo para ele e falei assim, Espírito Santo, um dia eu vou ter minha família, um dia eu vou ter os meus filhos. Me ajuda, Espírito Santo. Eu já sou um senhor de idade, eu já estou chegando em 40 anos, Espírito Santo. Eu não sou pai ainda. Aí eu punha um cafezinho lá para ele e ele falou assim, você já comprou a roupa para o seu filho? Você já comprou? Meu Espírito Santo, nem esposa eu tenho ainda. Compra a roupa. Compra. Aí eu comprava a roupa. E hoje minha esposa está grávida. Eu quero te falar isso para você hoje. Tenha fé. Independente da sua idade. Quer escrever um livro? Escreva. Quer criar um projeto? Crie. Quer fazer uma live? Faça. Olha aqui para mim. Para de se importar com a opinião dos outros. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou, já tá feio esse negócio seu de querer ser pai. Tá feio, viu? Você tá assustando as mulheres. Essa pessoa falou isso para mim. Aí eu pensei, essa pessoa, ou ela tá afim de mim, e quer que afasta toda a concorrência, ou eu tô incomodando ao ponto de até meus inimigos se levantarem. Então pronto. Eu sei que não é para mim esse conselho. Porque se o Espírito Santo pediu para me comprar roupa, eu comprei. Se o Espírito Santo pediu para me arrumar uma esposa, eu vou arrumar. Agora eu vou te falar uma coisa. O Espírito Santo jamais vai pedir algo para você que contraria a Bíblia. É bom você ler. É bom você fazer a sua parte. Vamos tirar a foto? Vocês tiram foto aqui no final? Tira. Não, tira, mas calma aí, não terminou ainda não. Tem oração no final também, professor. Tem Gratidão, oração? viu? Me Tem, perdoa. Vem, tranquilo. com você então. Gratidão, gente. Coloca parabéns aí no chat para o professor, que Deus abençoe, viu, professor, sua vida grandemente. Eu quero só ler um versículo, porque a mensagem falou muito no meu coração, não sei se falou de vocês também. Eu tenho certeza que sim. Amém. Amém, né, gente? Amém. Eita glória. No versículo 16 e 17 eu vou ler. De Gálatas 2 aí, ó. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Cristo Jesus, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus, para que fossemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. O que o professor falou? Que é pela graça. É tudo, gente, é pela graça, o amor, o perdão. Olhar para a pessoa, às vezes a pessoa tem defeito, tem, eu também tenho defeito. Tem gente que olha assim, nossa, mas você é pura, você é santa. Eu não sou santa, não, porque às vezes a gente pega até no pensamento. Não é, né? Às vezes tem pessoas que falam assim, teve uma vez uma pessoa que falou assim, Meire, fulano falou que você era do mundo. Aí eu fiquei assim, gente, realmente era do mundo, mas Cristo me resgatou. E olha, eu nem conheço um homem, gente, eu nunca vi um homem assim, pessoalmente, né? E a pessoa falou isso de mim, mas aquilo me incomodou. Aí eu falei assim, Jesus, você me conhece. Você sabe do meu coração, Jesus, e sabe dos meus pensamentos. Pensa como você está se guardando, esperando em Deus, aí a pessoa fala isso. Aí eu falei, nossa, é o amor de Deus, então, que eu tenho que olhar para essa pessoa com um amor e com compaixão, porque ela não me conhece. Quem conhece é Deus, que nem o professor falou que outras pessoas falam dele. Podem falar o que quiser, gente, de vocês, mas se você estiver com a sua consciência limpa diante de Deus, e se você estiver ali orando, jejuando, por amor a Deus, porque às vezes a tia Zeni fez um jejum com a Elaine e ela falou assim, nossa, eu nem conheço a Elaine, mas eu vou fazer.
Isso é o quê? É amor. Aquele áudio encheu meu coração de alegria, porque pelas palavras dela, né, tia, eu sei das lutas da senhora, eu sei da luta de alguns que estão aqui, eu sei que alguns têm lutas, todo mundo tem. Eu tenho, gente, não é fácil. Os batidores que Nielane fala, ninguém vê. Sabe quem vê? É Deus. Pessoas podem ver você postando um vídeo todo feliz, rindo. Às vezes eu tô aqui feliz, tem dia que eu tô aqui domingo morrendo de cólica, mas eu tô aqui, né? Às vezes a gente não dorme nem de noite, né? Elaine acorda de madrugada, 2 horas, 3 horas. Gente, o Espírito Santo me acordou hoje 3 horas da manhã para orar. Eu falei, amém, vamos orar. Vamos orar, vamos ajoelhar. Gente, e olha só, às vezes a gente é desobediente a Deus, né? O Espírito Santo me acordou, aí era 3h27. Aí eu falei assim, não, vou ficar aqui na cama. Não, senhor, vou orar aqui conversando com o senhor, deitada. Olha só, gente, não sei se vocês já passaram por isso. Vou ficar aqui deitada na cama, senhor, porque tá um frio. E o Espírito Santo, não, levanta, ajoelha e ora. Vai orar. Aí eu, tá bom, senhor. Eu ainda fiquei uns 2 minutinhos, eu falei, não teve como, gente. Eu vou levantar e orar. E é isso. Na sua vida, você pode ter um medo. Você, às vezes, pode estar sentindo dor. Você pode estar querendo não fazer. Mas, por amor a Deus, pela graça de Jesus, vocês façam, gente, por favor, do fundo do coração, porque vocês são amados por Deus e restituído por Ele, é pela graça de Jesus. A salvação é pela graça. Né, Silva? Silva contou um testemunho lindo, que ela está sendo mimada por Deus. Eu falei, eu estou sendo mimada, viu, Silva, também. Eu dei uma camiseta para ele naquele dia que o professor vai dar para ela, depois minha líder deu 17 camisetas, eu acho, do infantil. Eu falei, eita glória! Eu falei, amém! Mas é Deus! Deus cuida de cada detalhe em nossa vida. Então, vamos estar orando aqui também. Parabéns, viu, Cida, pelos seus 46 anos de casados. Que Deus abençoe a união de vocês cada vez mais. Casamento, gente, é que um negócio, não é fácil. É lado a lado, é com amor, é com paciência, é com humildade. Eu falo assim, como é bom. Eu falo assim que eu estou vivendo como se eu estivesse casada. Vocês já sabem disso, mas assim, do fundo do coração, orem pela sua família, pelos seus filhos, que Deus abençoe grandemente. Tem aniversário de alguém aqui esses dias? Para mim, eu estou sentindo que tem aniversariante. É Céu Silva. Ai, Jesus, Não de é, quem? não é propriamente dito meu, mas são 43 anos de casados que nós fizemos dia 16 de julho. E depois das 2 cirurgias que foi feita, né, no coração, ó, eu tô zero bala. Eu falei para ele, eu tô preparadíssima para Amém, seguir mais 43. Amém, em nome de Jesus, eita glória, olha, uma 43, a outra 46. Oh, Jesus, eu vou chegar lá ainda, Senhor, se o Senhor não voltar, bora lá, 46. Ó, gente, eu quero que Jesus volte, viu? Por mais que eu quero família, eu quero que Jesus volte logo. Vamos orar então, gente, ó, pelo casamento da Silva, 43 anos, a Cida. Olha, eu não vou pedir você para orar, Elane, vou pedir para você orar, já orei aí no início, que Deus abençoe a sua vida, te usa cada vez mais. Olha, por cada pessoa que está aqui presente, Elane, por aqueles que estão ausentes também. Oi, Mário, parabéns, viu, Mário? Que Deus te abençoe pelo aniversário de casamento. Eita glória! Amém! Amém. É isso aí. Tudo bom com vocês Deus aí? abençoe a união de Amém. vocês. Amém. Com Deus Amém. também. Seu esposo está aí também, Silvio, pastor? Manda meus parabéns para Ele ele, está se viu? preparando, que ele vai ministrar agora pela manhã, está se preparando lá dentro. Bem, depois eu te mando um áudio, você manda para ele. Eu mandei para Adriana e a Adriana. Nossa, Eliseu tá se achando aqui, Rose, porque às vezes o marido de vocês está na sala, eu não sei. Aí eu tenho que mandar um áudio, oração. Aí eu mandei que eu tava orando pelo casamento de vocês. Aí Eliseu falou assim: esqueceu de mim, que é o esposo da Adriana. Aí eu falei: Ih, deixa eu mandar ali o áudio. Mas bora, gente, vamos orar. Então, ora aí, Elane, por esses casamentos abençoados, pelo seu também, pelo meu, por aqueles que estão solteiros aqui, por aqueles que estão casados, que Deus abençoe cada vez mais o casamento, que multiplica. Eu tenho filhos. Ó, gente, tô com a camiseta aqui, ó. O professor falou de 5, quem sabe ele vai ter 5 filhos. Ó, tem Jesus aqui e 5 crianças do lado. Essa camiseta é muito boa. Ora aí, Elane, que Deus abençoe esse momento. Então, sentir, Senhor Deus, Senhor Pai, eis-me aqui, Senhor. Coloca as suas palavras, Senhor, que sejam as suas palavras e não as minhas, Senhor. Peço por cada um que está nessa sala, agradecemos a sua presença, agradecemos a unção,
as palavras que tu colocaste na boca do Douglas nessa ministração. Sei que falou muito a muitos corações aqui, Senhor, e aqueles que vão assistir também. Abençoa a casa de cada um, a família de cada um, Senhor. A Silvia, a Cida, que já estão com anos, fazendo anos de casamento, que sempre fortaleça essa união, que sempre haja harmonia, que haja compreensão em todo momento, na sua presença, Senhor, que elas saibam harmonizar a sua casa, assim como os demais também que estão na sala, que são casados, que saibam harmonizar a casa, que saibam colocar como base, Senhor, a palavra, que como base a palavra que está na Bíblia, aquilo que a gente lê, que a gente consiga colocar em prática, que a gente consiga buscar a sua presença, a força em ti para todas as coisas que acontecem dentro de casa, que acontecem nos bastidores, que sejamos, ó Pai, que sejamos verdadeiros, que sejamos nós mesmos em todos os ambientes, não somente nas mídias, mas dentro de casa, dentro dos ambientes onde as câmeras não estão vendo, dos bastidores, que sejamos verdadeiros, que sejamos, ó Pai, a mesma pessoa, em Ti e sempre na sua unção, Senhor Jesus. Aqueles que não são casados, que permaneçam na fé, que permaneçam na confiança em Ti, que harmonizem as suas energias para que se encontrem aquelas pessoas, Senhor, que vai completar e não vai afastar da sua presença, que vai se unir para a honra e para a sua glória, Senhor, na sua direção, e juntos, todos levando a mensagem de Deus, fazendo a palavra realizar, a palavra, a mensagem concretizar em cada família, Senhor. Abençoa os filhos, abençoa as pessoas próximas, abençoa as mães, os pais, que sejamos cada vez mais na sua unção, mas sabemos que a salvação é individual, que permanecemos conectados a Ti, Senhor, e Tu cuidarás de todos as nossa família, Tu cuidarás daqueles que são mais próximos, Tu cuidarás daqueles que estão mais distantes, Tu sabes a que cada coração pede, aquele Senhor que está chorando, pedindo uma bênção, pedindo pela vida de alguém, até que não é da família, mas como a Zeni fez o jejum, eu agradeço a Ti, Senhor, que Tu sabes qual foi a necessidade desse jejum, Tu sabes os meus bastidores que eu passei. Eu te agradeço por ter enviado ela e colocado ela a fazer esse jejum por mim, Senhor. Tu é amabilidade, Tu sabes, Senhor, e assim eu peço pela vida dela também, pela filha dela, que coloque paz no seu coração, que haja harmonia, que dê força a ela para cada dia, que dê força para ela conseguir realizar as coisas que ela precisa realizar nas coisas diárias, Senhor. Amém. Esteja na sua unção. Amém, amém, amém. Amém. Que Deus te abençoe. Gratidão, Zeni, viu? Fiquei senti muita gratidão no meu coração e muito amor. Que Deus abençoe sua vida. Nossa, Elaine, que Amém. oração poderosa, gratidão, viu, gente? Gratidão a cada um de vocês. Ó, se você está aqui assistindo essa gravação depois, curte e compartilha com alguém da sua família, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Vai, e agora nós vamos tirar nossa foto, porque você perdeu que não está ao vivo. Ó, te espera ao vivo, viu? Todo domingo, 7 horas da manhã. Um abraço, tenha um lindo dia maravilhoso. Vamos tirar nossa foto?